Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Dúbita, no nosso curso de Álgebra Linear. Nessa aula aqui, nós vamos falar de núcleo e imagem de uma transformação linear. Só que, para isso, nós vamos fazer antes uma pequena revisão aqui sobre transformações lineares. Se eu tenho um espaço vetorial E e um espaço vetorial F, uma transformação linear é uma função que vai associar elementos do espaço vetorial E em elementos do espaço vetorial F, respeitando as condições que aparecem aqui na figura. Se U pertence a E, a transformada de U tem que aparecer em F. Se V pertence a E, a transformada de V também tem que pertencer a F. Se U mais V pertence a E, se V pertence a E e U pertence a E, U mais V também pertence a E. E a transformada de U mais V tem que pertencer a F. E a multiplicação por um escalar alfa U é igual a transformada de alfa U é igual a alfa vezes a transformada de U lá no espaço F. Essa é uma visão geral de uma transformação linear, aqui apenas para relembrar por causa dos conceitos que vêm adiante. A nossa ideia aqui é ilustrar núcleo e imagem de uma transformação linear através de um exemplo. Então, seja A uma transformação de R2 em R3, definida como A de xy igual a x, x menos y e y. Vamos reparar aqui uma coisa. Apenas os elementos onde a segunda componente é a diferença entre a primeira e a terceira pertencem ao conjunto que vai aparecer lá na transformada de A, que nós estamos chamando aqui de imagem de A, que está contido em R3. Exemplos. Se U igual a 5, 2, a transformada de U é igual a 5, 3, 2, porque na segunda componente eu tenho 5 menos o 2 igual a 3. Se eu tenho o vetor V de componentes 7 e 1, a transformada de V, utilizando a regra que foi definida acima, é o vetor 7, 6, 1. Porque 7 menos 1 igual a 6, então está respeitando a definição da transformada acima. E a gente pode reparar que, por respeitar a definição da transformada, esses dois vetores, o 5, 3, 2 e o vetor 7, 6, 1, pertencem à imagem de A. E um outro vetor aqui, W, de componentes 1, 2, 1, não pertence à imagem de A. Por quê? Para esse vetor W, 1, 2, 1, lá no R3, não existe um vetor correspondente no R2 que possa produzir este vetor W através de uma transformação linear, tal qual ela foi definida aqui na transformação A. Como 2 não é 1 menos 1, ou seja, a segunda componente não é igual à diferença da primeira para a terceira, esse vetor W é inatingível pela transformação linear que foi definida acima a partir de vetores do R2. Então, se não é possível chegar a este vetor usando esta transformação linear, esse vetor não pertence à imagem de A. Isso nos permite definir a imagem de uma transformação linear. A imagem é o conjunto de todos os vetores no espaço vetorial F, no nosso exemplo aqui R3, que podem ser obtidos pela transformação linear. Como o vetor W não pode ser obtido, ele não pertence à imagem. Nós vamos ver com uma ilustração um pouquinho mais clara logo a seguir. Moral da história é isso que a gente pode observar aqui na figura. Nem todo elemento de R3
pertence à imagem de A. Porque a imagem de uma transformação é o subconjunto formado por todos os vetores A de V contido em F para todo V pertencente em E. Então, na figura a gente consegue observar aqui o seguinte: nem todo espaço vetorial E, através da transformada A, vai conseguir produzir todos os vetores do espaço vetorial F. Ou seja, existem vetores do espaço vetorial F que são inatingíveis pela transformação linear a partir do espaço vetorial E, né? Como o exemplo do vetor 1, 2, 1 da transformação que foi mostrado anteriormente. Um outro conceito tão importante quanto a imagem de uma transformação linear é o núcleo de uma transformação linear, que é o conjunto de todos os vetores U pertencentes a F, ao espaço vetorial F, tais que a transformada de U igual a zero, na transformação A de E em F. Exemplo, a transformada A de R2 em R2, definida como AXY igual x menos 2y e x sobre 2 menos y. Vamos verificar aqui algumas coisas. O vetor U pertencente ao R2, tal que U é igual a 2, 1, pertence ao núcleo de A, pois a transformada de U, que é igual à transformada de 2, 1, é igual, aplicando a fórmula da transformada que foi definida, por exemplo, 2 menos 2 e 1 menos 1, que dá 0. 0, 0, né? Que é o vetor nulo. Então, repara, nós temos um vetor não nulo no espaço vetorial E, que quando transformado tem o resultado do vetor nulo no espaço vetorial F. Então, esse vetor não nulo, que é o 2, 1, pertence ao núcleo da transformação linear A. Relembrando a definição, o núcleo de uma transformação linear é o conjunto de todos os vetores cujas transformadas são o vetor nulo no espaço vetorial F. Então, o vetor 2, 1 faz parte do núcleo da transformação. Um outro exemplo aqui, dado um vetor V de componentes 4 e 2, a transformada de V, usando a definição do exemplo acima, 4 menos 4, 2 menos 2, que é 0, 0. 0, 0 é o vetor nulo. Então, mais uma vez, temos um vetor não nulo, que é o vetor 4, 2, cuja transformada é o vetor nulo no espaço vetorial F. Então, o vetor 4, 2 pertence ao núcleo da transformação linear. Um corolário óbvio aqui que pode ser tirado é que o vetor nulo do espaço vetorial E também sempre pertencerá ao núcleo da transformação linear, porque a gente viu em aulas anteriores sobre transformações lineares que o vetor nulo sempre, quando transformado, leva ao vetor nulo no outro espaço vetorial. Então, se o núcleo é o conjunto de todos os vetores que levam ao vetor nulo no outro espaço vetorial, o vetor nulo, obviamente, pertence a esse núcleo. Esquematicamente, da mesma forma que nós fizemos para representar a imagem, nós podemos fazer para representar o núcleo. Dado um espaço vetorial E, uma transformação A que leva elementos de E no espaço vetorial F. A região de A, cuja transformada vai ao vetor nulo de F, é o que a gente chama de núcleo de A. Então, esse subconjunto de E é o que nós chamamos de núcleo da transformação linear A. Agora, fazendo uma analogia com a ideia de funções em conjuntos, até porque a transformada linear, a transformação linear é um tipo especial de função, nós vamos falar de transformadas injetivas, sobrejetivas e bijetivas, que vai ter uma importância grande quando nós falarmos de isomorfismos. Bom, para que uma transformação A seja uma transformação injetiva, é necessário
e suficiente que o núcleo dessa transformação linear seja o vetor nulo, ou seja, o núcleo da transformação linear deve conter apenas o vetor nulo. Se isso acontecer, significa que a nossa transformação linear é injetiva, ou seja, não vão existir dois elementos de E que serão transformados no mesmo elemento de F. Em outras palavras, elementos de E serão transformados em elementos distintos de F, da mesma forma que funções injetivas, que é o conceito que nós já sabemos. Se a imagem de A for igual a F, ou seja, se o conjunto de vetores que são atingidos pela transformação linear for igual ao próprio subespaço vetorial F, significa que não tem nenhum elemento em F que não seja atingido pela transformação linear. Dessa forma, a gente pode dizer que essa transformação linear A é sobrejetiva, da mesma forma que nas funções. Formalmente, podemos dizer o seguinte: se A de U igual a A de V implicar em U igual a V para todo o IV pertencente a E, então A é injetiva. É uma questão aqui de unicidade. Para todo o IV pertencente a E, se a transformada de um for igual à transformada do outro, significa que eles são iguais, é porque a transformada é injetiva. Ou seja, é impossível dois valores diferentes em E terem a mesma transformada em F. E se para todo V pertencente a F, ou seja, para qualquer elemento existente no espaço vetorial F, que é o nosso contradomínio, existe um U correspondente em E tal que V seja igual a A de U, então A é sobrejetiva. O que isso daqui quer dizer? Isso daqui quer dizer que todos os elementos V do espaço vetorial E, ou seja, qualquer elemento do espaço vetorial, pode ser obtido a partir de uma transformação linear que venha do espaço vetorial E, que é a transformação A, no nosso caso. Ou seja, todo elemento de F vai ter um correspondente através da transformação linear. Ou seja, não existe nenhum elemento sobrando no espaço vetorial F. Então, a nossa transformação linear em questão é sobrejetiva. Agora vem o ponto onde a gente queria chegar. Quando uma transformação é injetiva e sobrejetiva, assim como acontece em funções, então A é bijetiva, né? Uma função que é ao mesmo tempo injetora e sobrejetora é uma função bijetora. Aqui é a mesma ideia. E nesse caso a gente pode dizer que a transformada A de E em F é um isomorfismo. Iso de mesmo, morfismo de forma. Significa que esta transformada é uma transformada que liga dois espaços vetoriais que são isomorfos, ou seja, dois espaços vetoriais que acabam tendo a mesma forma. Um cuidado aqui, não quer dizer que sejam espaços vetoriais idênticos ou iguais. São espaços vetoriais que podem ser entendidos como tendo a mesma forma, tá? Como se existisse uma equivalência entre eles, não necessariamente uma igualdade. Exemplo, eu tenho aqui uma transformada A de R2 em R2, tal que A de x é igual a 2x menos y e x menos y sobre 2. Tem vários vetores que pertencem ao núcleo de A. O vetor 1, 2 tem transformada igual a 0. O vetor V de componentes 2, 4 tem transformada igual a 0. E o vetor W de componentes 3, 6 tem transformada igual a 0. Aqui reparo, se tem pelo menos mais de um vetor, mais de um elemento de E, que levam a um único elemento de F, que nesse caso aqui é o elemento, o vetor nulo, significa que eu tenho vários elementos no núcleo dessa transformação. Logo, A não é injetiva.
Se A não é injetiva, ela não pode ser sobrejetiva, portanto, A não é um isomorfismo. Lembra que nós já dissemos anteriormente que uma condição necessária e suficiente para que uma transformação linear seja injetiva é que o único elemento do núcleo da transformação seja o vetor nulo. Aqui nós temos representados aqui pelo menos 3 vetores pertencentes ao núcleo. Além, claro, do vetor nulo propriamente dito, que não está escrito aqui. Então eu tenho uma infinidade de vetores de E que pertencem ao núcleo da transformação. Logo, essa transformação não é injetiva. Se não é injetiva, não é um isomorfismo. Em seguida, nós vamos ver um exemplo de uma transformada que não é um isomorfismo por não ser sobrejetiva. No nosso outro exemplo aqui, seja uma transformada A de R2 em R2, definida como A de xy igual a x menos y e y menos x. A não gera todos os vetores de R2. Vamos ver aqui alguns exemplos. O vetor U de componentes 1, 2. O vetor V de componentes 3, 4. E o vetor W de componentes 5, 2. Sendo todos eles pertencentes ao R2, nenhum deles pode ser gerado a partir da transformação linear definida acima, x menos y e y menos x. Se eles não podem ser gerados a partir da transformação linear, e por outro lado, eles estão dentro do espaço vetorial F, que no nosso caso aqui é o R2, eles são inatingíveis pela transformação linear. Se eles são inatingíveis pela transformação linear, existem elementos em F que não podem ser atingidos pela transformação, por elementos de E. Logo, A não é sobrejetiva, porque tem elementos sobrando no espaço vetorial F. E não sendo sobrejetiva, ela não é um isomorfismo. Lembrando que para ser um isomorfismo, ela tem que ser injetiva e sobrejetiva ao mesmo tempo, para que ela seja bijetiva. Sendo bijetiva, ela é um isomorfismo. Falhou a injetividade ou a sobrejetividade, essa transformação não vai ser um isomorfismo, que é o caso aqui do nosso segundo exemplo. Agora aqui um teorema importantíssimo relacionado às transformações lineares e núcleo e imagem, que não podia ter outro nome a não ser o teorema do núcleo e da imagem, que diz que seja uma transformação A de E em F em espaços de dimensão finita, sendo que E e F tem a mesma dimensão finita. Tem-se que a dimensão de E é igual à dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem. Esse teorema é de suma importância, conforme a gente vai poder observar aqui embaixo num corolário. O que é um corolário? É uma consequência que a gente tira de um teorema. Uma transformação A é injetiva se e somente se é sobrejetiva. Em momentos anteriores dessa videoaula, nós dissemos que para uma transformação linear ser um isomorfismo, ela tinha que ser injetiva e sobrejetiva ao mesmo tempo. Agora aqui nós temos um caso particular de que quando a transformada de um espaço no outro, esses dois espaços têm a mesma dimensão finita, se a transformação é injetiva, ela é obrigatoriamente sobrejetiva e vice-versa. Ou seja, para que ela seja um isomorfismo, basta provar a injetividade ou a sobrejetividade. Não é necessário testar as duas coisas, porque se ela é uma, ela obrigatoriamente será a outra. E N vai ser a dimensão do núcleo da transformação mais a dimensão da imagem da transformação. Vamos ver aqui. Se o núcleo da transformação é igual a apenas o vetor nulo, nós podemos dizer que o núcleo da transformação tem dimensão zero. E se contém apenas o vetor nulo, a gente já sabe que ela é injetiva.
Isso é equivalente a dizer que a imagem dessa transformação linear é igual a todo o conjunto F. Se ela é igual a todo o conjunto F, ela é sobrejetiva, ou seja, a imagem, que são os vetores que podem ser obtidos pela transformação, é todo o espaço vetorial F. Logo, ele tem dimensão n. E somando as duas dimensões, a dimensão do núcleo, que é 0, mais a dimensão da imagem, que é n, a dimensão de E é 0 mais n, que é n. Então, nosso corolário aqui é uma consequência do teorema do núcleo da imagem que foi enunciado acima, né? Nós estamos provando aqui que o espaço vetorial E da transformação linear tem dimensão n, que é a mesma dimensão do espaço vetorial F. Em seguida, nós vamos ver um exemplo de uma transformação que é um isomorfismo, à luz do teorema do núcleo e da imagem. E agora, para ilustrar, nós temos aqui um exemplo, uma transformação A do R2 em R2, tal que A de x é definida como x e 2y, né? O A de xy é igual a x e 2y. Nós podemos observar que o núcleo da transformação linear contém apenas o vetor nulo, né? O único vetor em R2 que vai produzir, o R2 como o espaço vetorial E, que vai produzir o vetor nulo no espaço vetorial F, que também é o R2, é o próprio vetor nulo, né? X e 2y, a única maneira de produzir um vetor nulo é trocando x por 0 e y por 0. Então, o vetor nulo, de um lado, é o único que leva ao vetor nulo do outro. Logo, a dimensão do núcleo é 0. E a imagem de A, se a gente olhar direitinho a nossa definição de A de x, é o próprio R2. Por quê? Eu posso produzir qualquer valor do R2 utilizando essa transformada linear, né? Utilizando essa transformação linear. X e 2y, basta eu escolher valores de x e de y para que eu produza qualquer elemento do R2. Então eu posso dizer que a dimensão da imagem é 2. Utilizando o teorema do núcleo da imagem, eu posso dizer que a dimensão de E, que é o espaço vetorial onde está o núcleo, é igual à dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem. 0 mais 2 igual a 2. Logo, essa transformação linear, A, é um isomorfismo. Por quê? Se isso acontece, é porque a nossa transformada linear tem como núcleo apenas o vetor nulo. Se tem como núcleo apenas o vetor nulo, ela é injetora. Agora, se ela é injetora, como é que eu já posso afirmar diretamente que é um isomorfismo? O teorema do núcleo da imagem tem um corolário que a gente tira a partir dele, que diz que a dimensão da imagem vai ser 2. E, além disso, se ela é injetiva, ela tem que ser sobrejetiva. Se ser injetiva implica em ser sobrejetiva, vice-versa. Significa que ser uma coisa vai ser a outra, logo será bijetora. E sendo bijetora, pela definição, é um isomorfismo. Então aqui eu tenho um exemplo de uma transformação linear, que é um isomorfismo, e nós conseguimos demonstrar esse isomorfismo através do corolário do teorema do núcleo e da imagem. Por essa videoaula é só. Caso você tenha dúvidas, escreva para ilustrandas@gmail.com. Não se esqueçam de curtir nossa página no Facebook, acompanhar sempre o nosso canal no YouTube e visitar o nosso website www.dubita.com.br. Agradeço a atenção de todos, um abraço e até a próxima videoaula.